Oi, gente. Oi, Sachinha. Então vamos lá falar de micro-ondas? Vamos lá, porque tem, né? Tem bastante pergunta. Eu fazia polimerização em micro-ondas, porém agora estou trabalhando num laboratório que querem que eu faça na panela porque fica mais bonito. O que você acha disso? Fala a tua opinião, que daí eu falo a minha. Eu acho assim, sinceramente, na prótese, nem tudo que tá bonito, lindo, transparente, com bom polimento, quer dizer que está bem polimerizado. A gente, como técnico em resina, a gente sempre tem aquela ideia na cabeça que a minha prótese está bonita se ela tá transparente, brilhando, linda, maravilhosa, mas não é só isso que a gente precisa observar. Então, muitas vezes, fazer as polimerizações na panela, no caldeirão, né, não é errado, né? Mas existem muitos critérios por trás de fazer uma polimerização. Então, você pode polimerizar, né? O pessoal sabe que pode polimerizar sim no caldeirão, ter uma prótese sim transparente, mais bonita, né? Tem muitas pessoas que não usam micro-ondas porque tem na cabeça que o micro-ondas deixa a resina esbranquiçada, mas isso é mito. E aí prefere usar o caldeirão porque falam que a resina fica mais bonita. Ela pode, talvez, ter um aspecto mais transparente, mas dependendo de como você tratou a temperatura da água e por quanto tempo você polimerizou, pode ser que você não completou a polimerização e apesar dela estar transparente, ela não vai estar bem polimerizada. Então, nem sempre a transparência é associada a boa polimerização, né? Uma peça só porque está transparente, brilhando, não quer dizer que ela foi bem polimerizada. Então, e é exatamente isso que você falou, não é que está errado fazer na panela, é igual, né, a gente aprendeu ali na especialização. A prótese, ela vai polimerizar por calor, né, e ela não sabe de onde está vindo esse calor, né, então, o que a gente sabe é a temperatura que é liberado o peróxido de benzoíla, que vai acontecer esse processo de polimerização. No fogão, só vai ser correto e eficiente da forma certa se você ficar ali do lado da panela, né, com um termômetro de cozinha. Eu não acredito que alguém faça isso, né, porque sim, né, não tem como você provável. ficar o tempo inteiro, né, muito pouco provável. E também não tem nem como tirar uma média. Vou deixar uma meia hora, depois eu desligo, depois eu deixo mais tanto tempo, porque isso depende muito, qual é o fogão, você está usando a boca pequena, está usando a boca maior, teu fogão é industrial, teu fogão é de indução, tudo isso é muito variável, né? Mora a nível do mar, a água vai ferver mais rápido. Então, é muito variável, muito variável, né? Exatamente. Então... Sim. Eu falo, Bia, às vezes, né, esses dias eu até fiz uma live falando novamente de micro-ondas, eu gosto de falar bastante, porque ainda assim as pessoas têm muitas dúvidas. E aí eu encontrei um meio de talvez esclarecer por que eu falo tanto do micro-ondas, é fazer as pessoas entenderem exatamente como que é uma polimerização correta. Até para a pessoa, assim, para os técnicos começarem a pensar, assim, entender, né, temperatura, tempo e o que acontece com esse controle, quando a gente consegue polimerizar direito, para daí ele entender qual é o método correto de polimerizar. Aí, quando ele entende isso, ele consegue entender que o que talvez ele está fazendo está errado, e que o melhor meio, uma das melhores polimerizações para quem tem pouco tempo e pressa é o micro-ondas. Mas que o micro-ondas não é a melhor polimerização. E esses dias eu falei isso e uma pessoa falou, nossa, mas por que você faz então, se você mesma está falando que não é a melhor polimerização? Porque a melhor polimerização é a polimerização longa de quase 12 horas, de 9 a 12 horas. Essa é a melhor polimerização. Além do tempo de prensagem, né? Sim, além do tempo de prensagem. Mais o tempo de polimerização. Então, vai dar quase 24 horas ali. Sim, exatamente. A polimerização longa, que é essa que tem entre 9 e 12 horas, é a única com controle de temperatura que consegue converter todo o monômero em cadeia, né? Então, não existe monômero residual, porque todo ele virou polímero, né? Polimerizou, enfim. Eu termo errado, desculpa. Todo o monômero foi convertido em cadeia e virou a massa de resina. No micro-ondas, a gente tem o controle da temperatura, né? Então, por isso que a melhor polimerização não é de micro-ondas. Mas a polimerização de micro-ondas, ela traz para o laboratório agilidade em questão de tempo e de ter um controle melhor de temperatura
do que se você simplesmente jogar a sua mufla numa panela com água quente e deixar ferver por 30 minutos, que é o que muitos técnicos fazem e usam como ciclo. Sim. Ou é muito melhor do que, por exemplo, você usar na própria termopolimerizadora, com pressão e temperatura. A pressão é até certa, mas a temperatura errada, pelo tempo errado, ou usar aquelas prensas térmicas que não tem controle da temperatura. Então, quando o técnico entende a temperatura, ele entende por que eu falo do micro-ondas e por que talvez o que ele está fazendo está tão adequado. Exatamente, exatamente. Não basta ser rápido, né? Não adianta ser, vou fazer uma polimerização rápida, mas ela realmente está sendo eficiente. E assim, é que a resina acaba sendo ingrata, né? Porque ela não demonstra ali que ela está mal polimerizada. Então, mas quem vai pagar o pato, né? Quem vai sofrer com isso vai ser o paciente, porque vai ter um acúmulo de fluidos bucais, vai ter um mau cheiro naquela prótese em pouco tempo, né? Sim. Vai ficar aquele cheiro insuportável, vai ter mais acúmulo de placa, vai quebrar com mais facilidade, vai soltar os dentes com mais facilidade, vai ficar mal adaptada. Então, uma série de fatores ali que vão comprometer a longevidade, a qualidade e até a saúde do paciente, né? Sim, exatamente, exatamente. Então, é por isso que a pessoa que comentou aqui no começo que no laboratório onde ela está trabalhando agora, né, eles querem que faça na panela mesmo porque a resina fica mais bonita. Realmente pode ser, mas a gente não pode pensar só nisso. A gente não pode pensar. Até porque as resinas, com esse aspecto tão translúcido de vidro, normalmente elas são mais frágeis, porque a resina, ela não pode ter, visualmente falando, característica de vidro, né? A resina bem polimerizada, ela tem um aspecto plástico mais, não esbranquiçado, mas um aspecto mais de plástico mesmo. Quando ela tem esse aspecto muito de vidro, totalmente transparente, quer dizer, já é um resultado visível de uma polimerização talvez muito brusca, enfim, que deixa ela bonita, mas não deixa ela com qualidade, como você explicou, ela fica muito mais friável, né? Exatamente. Ela fica mais friável, ela quebra com mais facilidade. Às vezes o paciente derruba a prótese na pia do banheiro, ali escovando o dente, ela já quebra. Né? Então tem uma série de fatores. Tá linda, tá um vidro, nossa, né? Mas e dá para deixar assim bem bonita também no micro-ondas, né? Sim, sim. Tem várias, claro, não pode, igual você falou, pode até ser que seja no fogão fique mais transparente, mas assim é tão mínimo, sabe? É uma diferença assim visível, tão pequena que não compensa, né? O tanto de benefício que tem uma boa polimerização. Isso. Eu acho que às vezes os técnicos, eles querem entregar lá no saquinho, né, ou naquelas caixinhas box, eles querem entregar para o dentista, para o olho do dentista, mas não é para o olho do dentista ver, é para a boca do paciente sentir. Então a gente tem que parar de achar que só é bonito a peça que tá lá linda, transparente, que o dentista vai ver e vai falar, nossa, que trabalho bonito, porque a gente precisa de outros aspectos que a prótese precisa ter, e a gente só consegue esses aspectos polimerizando direito à resina. Esses aspectos são estabilidade, como a Bia comentou, o fechamento total mesmo químico de formação de cadeia, para a gente não ter microporosidade, para não entrar fluido bucal, para ela não ficar amarelada, para não ficar com manchas escuras, para não soltar dente, para não quebrar, para ela se manter fixa mesmo, para ter boa retenção no selamento periférico, né, não sofrer nenhum tipo de retração, distorção, enfim. Então, são outros aspectos que a gente tem que observar, e não só a resina está transparente, está brilhando, não é só isso. Então, é isso. Exatamente. E ela tem a panela polimerizadora. Você tem que deixar a panela ligada a noite inteira, que ela se sente insegura em usá-la. Sim, eu deixo. Eu não tenho mais essa panela, né? Eu tinha no laboratório de Curitiba, eu deixava a noite inteira. E ela até tem, aqui eu tinha programa nela lá, uma inteligência lá, que se acabar a energia, né, ela volta da onde ela parou. Olha só, que ótimo. Ela é automática, né? Então você pode deixar ela funcionando, porque automaticamente os programas e os controles de temperatura vão acontecendo. E como é um ciclo longo, essas polimerizadoras adequadas, elas realmente têm um ciclo longo,
você pode realmente aproveitar o tempo noturno para deixar ela funcionando, né, enquanto ela completa o ciclo, ou até durante o dia também, enquanto você está no laboratório. Ou dá para deixar a noite inteira prensando, né? Deixa durante a noite prensando e no outro dia, durante o dia, deixa ligado, né? Isso. Mas falando assim de micro-ondas, a minha escolha do micro-ondas é porque eu tenho um laboratório de prótese, faço só resina, trabalho sozinha, então eu tenho que fazer tudo. E foi o método que eu consegui encaixar para eu fazer um trabalho de qualidade, conseguir entregar uma resina de qualidade, bem polimerizada, com um tempo que eu consigo administrar. Então, é por isso que eu uso micro-ondas. Eu acho que é melhor você ter o micro-ondas no seu laboratório e polimerizar o trabalho em 30 minutos, bem polimerizado, do que você usar esses 30 minutos e só jogar a mufla na água quente, né? Mas a melhor polimerização seria a polimerização longa, entre 9 e 12 horas, que são ciclos longos. Essa é a master supra-sumo mesmo da prótese. Abaixo dela vem as outras, vem a termopneumohidráulica, vem o micro-ondas. Essa a Cida acabou de falar aqui que ela tem a WA3000. A WA3000 é uma termopneumática, né? Sim, exatamente. Aí tem 2 ciclos. É ótimo, eu tenho ela também, e a gente vai fazer uma live sobre ela também com o Alker, porque foi ele que desenvolveu essa panela junto com o Felipe da VRC. Então, WA é Alker Angeloni. Alker Angeloni, Então, Cida, assista essa live ali que a gente vai falar bastante dessa panela. Ela não precisa deixar as 12 horas, porque nem pode compressão, tá? Compressão é no máximo 4 horas. Panela com a pressão ligada, porque senão ela vai ter aquela característica que a Sasha falou, que ela vai ficar, a resina vai ter um comportamento de vidro, né? Então, não dá, tá? Se você quiser deixar as 12 horas, você vai deixar sem pressão, só com a temperatura. Mas a gente vai falar bastante sobre isso na live, como regular a panela, né? Como fazer os programas, o programa longo, o programa curto. Legal. Vou assistir essa live de vocês para entender como que são os ciclos corretos dessa panela do Alker, porque ela é nova, né? É bom para conhecer, para o pessoal entender, né? Sim. Então a gente vai falar sobre a panela termopneumática nessa outra live, que vai ser na semana que vem, no dia 24, tá? Então, hoje vamos falar de micro-ondas, porque tem muita pergunta aqui, tem muita coisa na caixinha aqui que eu já abri de tarde, hoje na hora do almoço eu já abri a caixinha. Então, tem bastante coisa, tá? Sempre vem uma chuva de perguntas. Quando será a live da panela termopneumática? Vai ser dia 24, às 7h30 da noite, com o Alker Angeloni. Quanto tempo deixa no micro-ondas? Deixa 30 minutos, né? Se for uma mufla, e 40 minutos com 2 muflas. Exatamente. Deixa eu abrir as caixinhas aqui, porque tem bastante aqui. Vamos lá. A Eliane tá usando a panela do Alker e tá adorando. Que bom, Lil. Ai, que legal. Depois conta também a sua experiência. Verdade. Depois conta a sua experiência também pra gente saber. Eu não usei ainda essa panela, ainda sigo com o micro-ondas. Sou bem fã do micro-ondas. Não, eu também ainda uso micro-ondas, mas eu tô usando bastante também a Pala Express, né? Então tô usando na termopneumática. Quantas muflas posso colocar no micro-ondas para acrylizar? Vamos lá, no micro-ondas a gente só tem ciclos para 1 ou 2 muflas, então no máximo 2, tá? Não coloquem 3, porque a gente não tem ainda estudos que mostram que com 3 tijolos grandes de gesso, a gente tem as temperaturas ideais internas dentro dessa mufla. Então, como todos os estudos foram feitos só para 2, e os ciclos também são para 2, no máximo 2 muflas. 2 muflas. Eu vejo um monte de gente colocando também 3, 4 muflas, só que aí você não tem controle, você não sabe. Não. Igual você colocar 3 copos de leite no micro-ondas, não vai aquecer tanto quanto se você colocar um sozinho, é diferente. Sim, se você colocar 1 minuto para 1 copo de leite, ele vai esquentar X. Se você colocar 3 copos e 1 minuto, esse 1 minuto talvez não é suficiente para esquentar os 3 copos. Então, a gente tem que pensar nisso com a resina também. É o mesmo pensamento. Então, no máximo 2 muflas. E não precisa também, assim, gente, exagerar na economia de tempo. Nossa, eu já vou enfiar logo 4 muflas aí, que 30 minutos eu tô com 4 peças prontas. A gente tem que pensar antes, né? Se programar antes. Polimerização é programação, é organização laboratorial, né? Para você conseguir fazer uma boa polimerização, você tem que sim iniciar um processo, de preferência um dia antes.
eu falo para alguns colegas, alguns técnicos nos cursos, né, que eles falam que o dentista não dá prazo, não tenho tempo, tem que fazer tudo correndo. Eu entendo, eu também recebo esse tipo de cobrança dos meus clientes. Mas se eu pegar uma peça hoje e eu tiver que entregar ela amanhã, eu consigo fazer. É rápido esse tempo de um dia para o outro e eu consigo fazer uma boa polimerização. Eu só vou, lógico, ter um controle dentro do meu laboratório para poder respeitar as 12 horas de prensagem e fazer a polimerização correta no micro-ondas e deixar esfriar. Então, é organização, polimerização. Às vezes é muito mais exatamente. isso. Ou se tiver muita demanda, comprar mais do que um micro-ondas. Eu tenho 2 micro-ondas no meu laboratório. Eu sei que a Thaís também, acho que a Thaís tem uns 2 ou 3, né? Sim, a Thaís tem vários, porque ela tem bastante tem fluxo, vários, de trabalho. Então, exatamente. assim, não é um custo alto, né? Um micro-ondas comparado com o custo-benefício que você vai ter se você tiver uma alta produção, né? Exatamente. E aí a gente também tem que ter aquela consciência de que a gente precisa se preparar também, né? Se você tem o seu laboratório, você precisa estruturar o seu laboratório, né? Então, se você tem muito fluxo, tenha 2 micro-ondas, né? Setores, às vezes, maiores de cerâmica, não tem um forno só. Imagina, não ia dar tempo, né? De fazer todas as cerâmicas. Tem vários. Então, para a resina, a gente tem que trazer esse mesmo pensamento, da qualidade mesmo, de se preparar, de ter os equipamentos corretos. Estão perguntando aqui também qual a melhor potência para usar o micro-ondas. Tem várias tabelinhas ali com potências diferentes, mas o que a gente indica é que seja um micro-ondas ali perto de 1000 watts, porque foi onde todos os estudos ali foi feito com micro-ondas de 900 a 1000 watts, né? Então, tem até regrinha de 3, assim, para os micro-ondas mais fortes, 1600, 1300 watts, mas são variáveis, assim. Se você for comprar um micro-ondas, né, para isso. Até tem gente que falou aqui, que comentou que você falou na live, Sasha, do MF41, né? É o que eu tenho também. Isso, é o que a gente indica, é o micro-ondas mais simples e o mais baratinho que tem nas Casas Bahia. É o micro-ondas da Electrolux, o MEF41, MF41. Ele tem 1000 watts de potência. Todo mundo que tem esse micro-ondas sabe que na bula não está escrito que ele tem 1000 watts de potências, mas eu liguei na Electrolux, falei com a assistência técnica e me certifiquei de que ele tem 1000 watts de potência, sim. Por que a gente fala que tem que ser esse tanto de potência? Porque os estudos que o seu Tomás fez, né, os estudos sérios que ele fez, conseguiu medir a temperatura interna da mufla e do gesso com micro-ondas de 900 watts. E aí foi estabelecido aqueles tempos, né, que a gente tem. Eu tenho uma tabelinha disponível no meu Instagram, no feed, a Bia também. E os estudos e aquela sequência de ciclo é para um micro-ondas de no máximo 1000 watts. Então, quando a gente começa a pegar micro-ondas muito mais potentes, é claro que se você usar uma regrinha de 3, você acha lá tempo, minuto e potência que você precisa colocar. Só que os estudos não provam, não tem nada que prove que internamente aquele tijolo de gesso que está esquentando, que está quente, ele está nas temperaturas adequadas, que é polimerizar num patamar que começa entre 62 e vai até no máximo 75 graus. Então a gente precisa ter esse controle dentro desse patamar pelo maior tempo possível. E os estudos são para esses micro-ondas de 900 a 1000 watts. E aí é o mais barato mesmo que tem, gente. Não precisa ser aquele de inox. A vantagem desse modelo que a gente indica é porque ele salva a receita. Então, tem 3 opções, ele salva 3 receitas. Então, no meu micro-ondas, quando receita 1 tá salvo uma mufla, receita 2 tá salvo o segundo tempo quando tem 2 muflas. E receita 3, eu coloquei o tempo da resina Diamond D, que daí é 4 minutos a 90%. Sim, agora eu coloco 8 minutos a 90%, porque eu tô usando a termo. Sim. Mas aí já fica salvo ali, então... Sim, exatamente. O importante é que o micro-ondas, ele possa selecionar as potências, e as potências, elas vão, né, 10, 9, elas 8, têm 7, que estar, 100. Elas têm que estar em número, porque também não adianta aqueles micro-ondas de média, potência fraca, potência forte, baixa, isso. Você tem que conseguir selecionar a potência e selecionar os minutos, os tempos, né, para você conseguir fazer o ciclo. E esse micro-ondas MEF41 da Electrolux, que a gente indica, é o que faz tudo isso e é baratinho.
Isso mesmo. E aí, quem não encontra na cidade, compra pelo site no Casas Bahia. Eu comprei pelo site. A entrega no Brasil inteiro. Entrega no Brasil inteiro. Acho que Magazine Luiza também tem. Eu só achei nas Casas Bahia também. Ele 500, custa entre, né? entre 450 e 500 reais, esse micro-ondas. Qual a acrilização que oferece maior resistência? Convencional, micro-ondas ou ambas? Então, a que oferece a melhor polimerização, que conceptivamente vai dar mais resistência para a resina, é a termopolimerizável em polimerizadoras que têm ciclos longos, né? Quando a gente tem um ciclo longo, o que é o ciclo longo? É quando a resina fica em banho-maria por mais tempo possível. Então, assim, o banho-maria é a temperatura que eu falei que ativa o peróxido de benzoíla e começam as cadeias a se formarem, que está entre 62 e, no máximo, 75 graus. Então, imagine que a melhor polimerização é que você mantém esse controle de temperatura dentro da água, morna, né, que ela vai estar nessa temperatura, ela vai estar um pouquinho acima de morna, por o maior tempo possível. Quanto mais tempo a gente dá para o peróxido de benzoíla ativar, mais se formam cadeias longas. Então, a melhor polimerização que deixa a prótese mais resistente é a de cadeia longa. O micro-ondas, ele faz cadeias médias longas. Então, por isso que ele está um patamarzinho abaixo. Então, a prótese, ela fica resistente, sim, mas a mais resistente é a que tem cadeias longas e só é possível em polimerizações longas. Então, essa seria a melhor polimerização. Exatamente. Posso usar resina termo que não é específica para micro-ondas com líquido de micro-ondas? Então, a gente não indica que você faça misturas de resinas, né? Mesmo que você use, eu vou usar o pó, VIP Wave, o líquido tal, enfim, ou o contrário, né? Porque o que acontece? O pó e o líquido, eles precisam ser compatíveis. E a VIP Wave, ela é própria para micro-ondas, porque além dos catalisadores especiais e tudo mais, e dela ter um peso molecular maior também, ela tem aceleradores e reguladores de temperatura. Então, ela tem aditivos químicos lá dentro do pó da VIP Wave que possibilitam com que essa resina receba calor de forma brusca e polimerize de forma brusca. Então, ela tem esses aditivos que regulam a temperatura e aceleram o processo. Por isso que a VIP Wave é indicada para micro-ondas. Quando você mistura resinas, quimicamente falando, o pó não vai conversar tão bem com o líquido e vice-versa. Então, você pode ter deficiência aí na formação da cadeia, porque elas, claro que vão se ligar, mas elas podem se ligar de forma incompleta e aí podem ter problemas no seu acrílico. Esses dias, inclusive, eu estava conversando aqui pelo Instagram com um colega nosso aqui, ele sempre conversa bastante comigo e ele é bem estudioso, ele faz teste, que eu acho fantástico. Ele estava tendo problema e ele me falou que ele estava usando o pó de uma marca com o líquido de outra marca. E aí eu conversei com ele, expliquei o porquê que a resina dele estava ficando esbranquiçada, e ele comprou VIP Wave com VIP Wave, fez o teste, ele fez um corpo de teste, polimerizou e me mostrou, olha, não ficou leitosa, ela polimerizou. E são essas pequenas diferenças que às vezes dão os erros nas polimerizações em micro-ondas, e aí o pessoal desiste. Então, realmente, para trabalhar com já aconteceu também com uma aluna no curso, ela levou uma resina que não era da VIP e usou o meu líquido da VIP Wave. E usou, acho que era clássico, não lembro. Só sei que craquelou a resina dela. Sim, quimicamente. Toda craquelada, assim, sabe? Isso. Então, acontece. Lembrando que o STG, por ele ser uma resina de alto peso molecular, ele se adequa em qualquer tipo de líquido. Pode ser de micro-ondas, o termo convencional, o termo com crosslink, até o alto mesmo, se for um conserto mínimo ali, tá? Então, o micro-ondas, por isso que não tem específico STG para micro-ondas, STG para termo, mas as outras resinas têm sim. Isso, o que vai mudar é o líquido. Ó, gente, só para vocês terem uma ideia, a resina STG, ela tem, se eu não me engano, ela tem o maior peso molecular, é a melhor resina nacional que a gente tem no mercado. É realmente a STG. Ela tem 2.000 átomos por molécula. A VIP Wave tem 1,5 e a VIP Trio tem 1.000. E as outras têm menos de 1.000. Então, olha como a gente vai perdendo qualidade, assim, molecular. E quanto maior, né, o tamanho da molécula ali, né, maior vai ser a porosidade que ela vai ter, né? Ela vai ficar
Isso microscopicamente, né? Isso tudo microscopicamente, exatamente. Mas quanto mais peso molecular, a gente tem uma resina com uma densidade melhor. A gente tem, depois, no fechamento das cadeias, a gente vai ter uma resina, lógico que se você fizer o processo correto, você vai ter uma resina mais densa, com uma massa mais completa. Então, essas resinas STG e a VIP Wave, elas têm esse peso molecular maior. Tanto que a VIP Wave, por ela ter um peso molecular mais alto do que as resinas convencionais, ela também pode ser usada de forma convencional, ela também pode ser polimerizada de forma convencional. Então, a VIP Wave, ela pode ir na polimerizadora, por exemplo, ela não precisa só ir para o micro-ondas, porque ela tem um peso molecular e suportaria isso. Isso aí. Qual o tempo de potência usado para eliminar a cera no micro-ondas, no caso de 2 mufas? Eu coloco 1,5 minutos, 100% de potência. E você, Sasha? Eu coloco mais ou menos uns 2 minutos para 2 muflas e 1 minuto para uma mufla. E eu não seleciono potência para eliminar cera, então quando você não seleciona potência, automaticamente seu micro-ondas vai para 100%. Então ele roda 100%, 1 minuto para uma mufla e 2 minutos para 2 muflas, que é o tempo suficiente só para o gesso aquecer levemente e aquecer a cera, passar esse calor para a cera e ela dar uma derretidinha para você abrir sem danificar o modelo, sem quebrar o modelo, né? Para você abrir com maciez. Se ficar toda derretida, vai tudo para o encanamento, né? Sim, daí você vai ter que ficar lavando aquela caixa de passagem. E às vezes o pessoal coloca para lavar, para eliminar cera no micro-ondas tanto tempo que ela fica tão quente, né? Então é perigoso algum acidente, porque ela sai pingando e se pingar na sua mão é perigoso, você pode se queimar, enfim. Então, 1 minutinho para uma mufla e 2 minutinhos para 2 muflas já é suficiente para você abrir ela e depois você pode continuar lavando no micro-ondas mesmo, repetindo esse processo com algodão, para o algodão absorver a cera, ou terminar a lavagem com água quente. Eu sempre inicio no micro-ondas e termino a lavagem com aquelas chaleiras elétricas. Aí eu esquento a água na chaleira elétrica e lavo a mufla assim. Eu faço isso. Eu inicio no micro-ondas, tiro a cera, né? Que ela não vai estar totalmente derretida, ela ainda fica uns pedaços, né? Tiro a cera, jogo no lixo e lavo com água fervendo, que eu uso chaleira elétrica também, e detergente neutro. Daí eu tiro o excesso, depois passo o detergente, esfrego com uma escovinha de dente ou um pincelzinho, esfrego bem os dentes ali com detergente, e depois jogo mais água fervendo. Até me certificar de que ela tá totalmente limpa, sem gordura de cera ali, né? Sem oleosidade. Isso, exatamente. Eu faço assim também. Exatamente. A potência e o tempo varia com a marca do micro-ondas? Com a marca, não. Com a marca não vai variar. O que vai variar é a potência. Então, a gente tem ciclos para micro-ondas de 900 a 1.100, tem ciclos para 1.300, se eu não me engano, e tem ciclo para 1.500. Se eu não me engano. 1.500 a 1.600, eu acho. Isso, mas não muda de marca. Se é Philco, se é Electrolux, isso não vai mudar. Posso seguir o ciclo de polimerização de 10 minutos, 3 minutos para 40, 4 minutos para 10 e 3 minutos 90? Tá, eu acho que eu sei o que essa pessoa tá... 3 minutos com potência 40, né? 3 minutos potência 40, 4 minutos potência 10 e 3 minutos potência 90. Isso. O que acontece, pessoal? Tem alguns técnicos que usam esse ciclo porque ele está descrito em um livro que é Manual de Prótese Total. Por que ele está escrito num livro, mas não se deve usar? Porque esse ciclo foi um dos primeiros ciclos desenvolvidos para as resinas da Clássico. Então, era para aquela resina onda acryl da Clássico, tá? Só que a resina onda acryl da Clássico, ela tem baixíssimo peso molecular. Então, ela tem esse tempo rápido, porque é para esse tipo de resina. E isso foram os primeiros estudos, os primeiros tempos que começaram a surgir, daí foi publicado nesse livrinho. Eu tô falando isso porque eu tenho esse livrinho, então tá escrito lá isso. Então, algumas pessoas usam. Porém, esse ciclo não é mais indicado, tá? Já foram feitos novos estudos e aí já tem aí coisas mais atuais, ciclos mais atuais, que são esses que a gente tem disponível no nosso Instagram, né, Bia? Que são tempos maiores, tá? Então, não é 3, 4, 3. É um tempo bem maior, tá? Eu já usei esse ciclo da Clássico, porque quando eu comecei a ficar curiosa com micro-ondas, eu tinha esse manualzinho aí no meu laboratório e aí eu tinha esse ciclo.
E aí, lógico que estudando, você descobre o porquê que esse ciclo existia, e algumas pessoas usam, e porquê que não se deve mais usar. Então, você que está usando esse ciclo, não use mais, tá? Dê preferência para esses ciclos mais longos, que são atuais e que a gente tem disponível nas tabelas aqui no feed do nosso Instagram. Esse ciclo muito curto, ele não é suficiente, ele não é um tempo e potência suficiente para polimerizar direito a sua resina. Você vai abrir a mufla, ela vai estar dura e transparente, mas não quer dizer que ela vai estar bem polimerizada.